que a presença do Pai nos envolver, eu vou estar agradecido. Vamos receber o nosso diácono dessa, pode ir bem forte ao Senhor. Amém? E nessas coisas aqui, eterno Deus, amado Pai, o momento mais importante do culto ao Senhor é quando nós ouvimos a Tua palavra. Nós vamos agraciar com a Tua presença, Senhor. Fale conosco, Pai. Precisamos sair alimentados, que os ouvidos sejam atentos à Tua palavra e que essa atmosfera de amor venha permanecer durante todo o tempo. Nos pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Cumprimento, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, aproveitando os irmãos de pé ainda, peço aos irmãos rapidamente, abram o livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao 9. 1 Pedro, capítulo 1. Glória a Deus. Agradeço a Deus pela vida, oportunidade, também pela vida do pastor, que foi dia que tem dado chance de sermos doutrinados. Essa é uma capitulação na qual nós priorizamos a leitura sistemática da palavra, porque nós sabemos que a palavra é a lâmpada para os nossos pés. Aleluia. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga escola bíblica dominical. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para a herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que calor importa, sendo necessário que sejais por um pouco contristados por várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Repita comigo o versículo 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai eterno, Pai santo, nesse momento, ó Pai, vamos partilhar da Tua palavra. E eu, nesse momento, ó Pai, tenho a honra, o privilégio, mas também a grande responsabilidade de fazer menção da Tua palavra. Sozinho não consigo, sozinho eu tenho apenas o conhecimento humano, mas o Teu Espírito Santo tem a revelação, Senhor. Então me ajuda, Senhor, a ser agora usado por Ti, Senhor, e que cada coração que veio aqui, Senhor, não saia daqui, meu Pai, com as mãos vazias, Senhor, que saia daqui, meu Pai, transformado, alimentado, saciado, direcionado pela Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Pai, que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos aceitar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso Deus. E meus irmãos, eu li esse texto do bom Pedro. Ele fala do maravilhoso presente que nós herdamos, que é a salvação de Jesus Cristo. Nós somos libertos do pecado, da lavação do pecado. Nós somos libertos da cegueira do pecado. E nós descobrimos que nós temos um sentido nessa vida. E além disso, nós temos uma vida além dessa vida. E a Bíblia nos fala que a verdadeira vida ainda há por vir. Nós vivemos aqui um pouquinho de tempo. Nós vivemos uma brevidade de dias. Nós não sabemos quantos dias nós vamos viver. Algumas pessoas vivem até a adolescência, alguns até a velhice. Mas enfim, cada um tem o seu período no qual Deus lhe presenteou. Mas a vida eterna é algo que nós ganhamos de Jesus Cristo, é graça de Deus. Mas meus irmãos, como estamos falando na escola bíblica de domingo, quem estava aqui ouviu um pouco. A salvação é um convite. É um convite que é feito para nós. Porém, nós devemos escolher esse convite, dar valor a esse convite. E Pedro fala para nós nos alegrarmos, celebrarmos a alegria da salvação. E também nós buscarmos isso. E meus irmãos, é algo tão maravilhoso e tão
gostoso, digamos assim. E aí eu me pergunto, por que nós vemos pessoas que aceitam a Jesus Cristo, no início da caminhada, com toda euforia e alegria, professam o nome de Jesus, e no decorrer da caminhada abandonam Jesus. Outrora, alguns até atacam o Evangelho que outrora eles mesmos defendiam. O mesmo Jesus que outrora eles enalteciam, honravam, glorificavam o nome dele, mas hoje o esqueceram, já não faz mais parte da vida. Alguns até atacam as verdades do Evangelho. E eu faço essa reflexão hoje, quando o pastor me chamou para pregar, me deu a oportunidade, eu pensando no ônibus, eu falei, Senhor, e veio essa palavra no meu coração sobre relativismo cristão. Nós vamos falar sobre isso. E meus irmãos, o que significa relativismo? Relativismo é uma corrente de pensamento que questiona as verdades universais do homem, tornando o conhecimento subjetivo. O que quer dizer isso, meus irmãos? Nós temos verdades absolutas, coisas que são indiscutíveis. E o que meus irmãos, o relativismo ele prega? Ele prega que as coisas podem ser relativas conforme a situação, tempo e lugar que você esteja. As coisas podem mudar. Mas para nós, meus irmãos, a nossa regra de fé, o nosso livro da vida é a palavra de Deus. E o próprio Deus, ele diz em Lucas 21:33, o céu passará, a terra passará, mas as minhas palavras não passarão, porque eu, Senhor, não mudo. As coisas de Deus não mudam. E por que eu toquei nesse assunto relativismo? Nós vamos falar sobre relativismo moral e religioso, que é uma linha de pensamento que nega haver uma verdade absoluta e permanente, como a revelação de Deus nas Escrituras e na tradição da igreja. Então deixa por conta de cada um definir a sua verdade, e aquilo que lhe parece ser o seu bem, como se a verdade fosse algo a se escolher e não se descobrir. Nessa ótica, tudo é relativo ao local, época e circunstâncias. Notaram? E eu automaticamente, quando eu peguei esse estudo na internet, me veio na hora um versículo da Bíblia, Juízes 21:25. Naqueles dias não havia lei em Israel, porém cada um fazia o que lhe parecia bem aos seus olhos. Cada um escolhia a sua verdade, cada um relativizava. E hoje, meus irmãos, com o bombardeio do conhecimento da internet, todo mundo se tornou doutor de alguma coisa. Todo mundo se tornou doutorado em alguma coisa. Todo mundo exprime opiniões sobre todo e qualquer assunto com a propriedade de um PhD. E as pessoas acabam relativizando até Deus. Até Deus, eu vou falar sobre um pouco disso. As pessoas hoje já não têm mais Deus como Deus, o Deus do alfa, o ômega, o início, o fim, o Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. Deus é uma força. Deus é alguém que eu lembro quando eu preciso de vez em quando. Deus, as pessoas que nunca decoram com alguém e falam, Deus para mim é a fé que eu tenho dentro de mim. Eu acordo todo dia e eu faço coisa boa. Isso para mim é Deus. Isso, a pessoa criou uma verdade dentro dela, acima do que ela pensa, acima do que ela viveu, não tem base em nenhum livro, ou opinião de um terceiro, de um segundo. Ela criou aquela verdade e defende aquela verdade como sendo única. E despreza às vezes até a palavra de Deus em relação a isso. E meus irmãos, abrem Mateus 13, do 13 a 17. Quero compartilhar isso com os irmãos, que vai bem em encontro ao que eu iniciei falando. Mateus 13, do 13 ao 17. Quantos irmãos vão olhando até para os irmãos treinarem em Bíblia, e eu vou lendo. Mateus, vejam meus irmãos. Deixa eu ver se eu anotei correto aqui. Eu não perdi o texto não. Só um minuto, meus irmãos, por favor. Mateus 13. Por isso lhes falou por parábolas, porque não vendo, ouvindo, não ouvem nem compreendem. E nesse cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e escutem. Meus irmãos, é interessante
que o diabo é cega. A Bíblia fala que o diabo, Deus desse século, cega o entendimento das pessoas. As pessoas criam acerca de Deus aquilo que acham que é Deus, aquilo que Deus representa para elas. Até mesmo que as pessoas têm uma noção de Deus, que Deus é o Papai Noel, Deus é o Papai do céu, não é o Papai Noel. Que Deus é alguém que tem que resolver o meu e o seu problema. É um Deus que só nós lembramos só no momento de dificuldade, no momento de aflição. E não é um Deus que eu devo a minha vida, é um Deus que eu devo celebração, que eu devo adoração. Então as pessoas relativizam Deus. E a maior tentação do crente é relativizar as coisas. E hoje nós vemos as igrejas, meus irmãos, e a igreja é um reflexo das famílias. Porque a igreja nada mais é do que uma família grande. É a união de muitas famílias. E a sociedade é a união de todas as famílias. Então nós vemos uma sociedade doente, porque nós vemos famílias doentes. E essas famílias doentes, às vezes, estão na igreja e permanecem doentes, e a sociedade fica doente. Porque, meus irmãos, nós relativizamos tudo, inclusive a igreja. A igreja está sendo relativizada. Deus não criou a igreja como uma instituição religiosa. Hoje a igreja é conhecida como uma instituição religiosa. Mas Deus criou a igreja como um organismo vivo, um organismo pulsante de amor. Quando nós vemos em Atos, meus irmãos, Atos está escrito uma igreja que todos partilhavam aquilo que tinha em comum. Eles comiam juntos. Se eu tivesse uma casa e ali o Edu não tivesse uma casa, eu venderia a minha casa e nós dois íamos morar de aluguel. Essa é a igreja primitiva. Era uma igreja que ambos eles perseveravam na mesma doutrina, partilhavam do mesmo pão, do mesmo sentimento. Essa é a igreja que foi criada em Atos. Não foi uma instituição religiosa do qual um defende uma doutrina, do qual o outro defende outra doutrina, um defende que vai de calça comprida ou vai de saia. Não foi essa igreja que Deus criou. Jesus chega a dizer que a igreja, meus irmãos, é um organismo vivo, é um corpo. É um corpo. Sabe o que significa um corpo? A mão, ela não subsiste sem o pé. Embora tenha funções diferentes, mas, meus irmãos, o corpo precisa estar completo. Eu e você estamos aqui, cada um é uma parte do corpo. E algo muito forte que a minha mãe falou uma vez, que ela estudou uma administração, e isso mexeu muito com ela. Eu gosto quando a minha mãe fala dessa passagem, ela repete bastante vezes. Ela fala que uma vez ela viu uma administração, que ela falou que você não pode ser um apêndice dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Porque para que serve o apêndice, irmãos? Para a doença é retirado. O apêndice, meus irmãos, geralmente você tem uma dor, ele é retirado. E qual a sua função dentro do corpo de Cristo? Você tem sido como uma mão, como um pé que tem sido útil? Alguém dentro do corpo de Cristo que tem acrescentado? Alguém que realmente tem sido essa representação do organismo vivo da igreja? A igreja, meus irmãos, não é isso aqui. Não são as edificações. É a união minha e sua no mesmo propósito, no mesmo amor. Isso é igreja. Por isso que, meus irmãos, nós vemos a igreja ela pode estar cheia, mas ela pode ao mesmo tempo estar vazia. Se todas as pessoas aí não estiverem no mesmo pensamento, no mesmo propósito, numa mesma adoração, se não houvesse uma instituição religiosa, um seminário, é uma reunião de pessoas que talvez venham porque acham bonito louvor. E por que não falar de louvor? O louvor está relativizado. O louvor, porque louvor, meus irmãos, louvor vem da palavra elogio. E elogio a Deus. A gente tem que elogiar a Deus no louvor. Por isso os louvores têm que ser cristocêntricos. Você tem que louvar a Deus. E os louvores hoje a maioria, eu vou vencer, eu vou prosperar, eu vou ganhar, eu vou viver uma virada. Esses são os louvores de hoje. Por isso a palavra gospel ainda não entrou na minha mente. Hoje se fala música gospel me dá um comichão quando eu ouço isso. Porque para mim é louvor, não existe música gospel. Ele relativizou os louvores, se tornou uma música talvez não teocêntrica, não tão louvando a Deus, mas para massagear um pouco a ego do homem, para o homem se sentir mais motivado. A música, o louvor virou motivação para o homem, em vez de ser um instrumento de adoração a Deus. O louvor se relativizou. E por que não, meus irmãos, eu falo da palavra? A palavra de Deus é escrita em 1 Timóteo, capítulo 1 a 15. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas a sociedade relativiza a palavra de Deus. Eu falei em uma das mensagens que a maioria das leis
boa parte delas foram inspiradas através da Bíblia, através da cultura judaico-cristã. A moral que nós vivemos, que é instituída entre as famílias, são oriundas da cultura judaico-cristã. Então, meus irmãos, e hoje estão relativizando a palavra de Deus. A própria igreja tem aberto concessões em relação a limites que Deus impôs ao seu povo. Valores que não é negociável. Tem coisas que não se negocia. Por exemplo, meus irmãos, virgindade. Hoje a gente fala, meus irmãos, e hoje eu tento, eu como líder jovem, é difícil eu falar com jovem de virgindade. Incrível que pareça, por incrível que pareça. E é algo que antes não era priorizado, hoje é algo que é totalmente banalizado. O que falar do casamento? E quando eu falo casamento, não, no contexto de matrimônio, algo instituído por Deus. Não 1 milhão de pessoas como tem sido feito hoje, mas eu falo casamento, matrimônio. As pessoas estão relativizando o matrimônio. E aí, meus irmãos, nós vemos como a sociedade ela fica doente, ela fica falida. Por quê? O formato que Deus instituiu através da palavra de Deus, daquilo que é o casamento correto, do formato do casamento correto, está em verso 5:22. O homem é a cabeça do lar, e é inegociável isso. Inegociável. Sei que o mundo capitalista faz a mulher ter que trabalhar para ajudar. Meu irmão, glória a Deus por isso. Eu conheço poucos homens que têm a condição de manter a mulher simplesmente sem fazer nada em casa, nada assim que eu digo, né, em relação ao trabalho. É difícil. Mas a mulher tem que entender que ela é um complemento, ela não manda na casa. E aí eu vou falar assim, você é machista, né? Sim, até certo ponto eu sou. Porque eu entendo que a mulher não foi criada para isso. E a mulher que trabalha o dia todo, ela não vai conseguir desempenhar a sua função dentro de casa, não vai ter um equilíbrio emocional para cuidar dos seus filhos e muito menos do seu marido. Isso é comprovado. Isso é como a mulher vai falar, eu faço, não faz. Mulher que trabalha fora, trabalha muito, é complicado, se irrita com facilidade, isso é comprovado, não é o Décio falando. Não é o Décio, porque a mulher não foi criada para isso. A mulher não foi, ela não tem estrutura para isso. A mulher ela tem que ter uma estrutura emocional equilibrada, porque ela vai trazer sustentabilidade ao marido. O marido é cabeça, mas a mulher é pescoço. A mulher muitas vezes, ela, com palavras brandas, ela vai abrandar o coração do marido. Agora imagina, o marido já está com a pilha, chega a mulher com a pilha. Aí vem o que, né? O homem já está com o espírito do girai, virado do girai. Aí chega a mulher também vem se acalmar com a esposa. Isso mesmo, vai para cima, bate. Isso mesmo, vai deixar quieto. Tem mulher que é assim hoje. Em vez da mulher ser a voz da razão dentro do casamento, tem a mulher que bota lenha na fogueira. Devia trazer razão para o marido. Sabe, marido, calma, não vai fazer isso. Não, vai, você está perdendo tempo. Muitas vezes a esposa é o leme do celular. É aquela que vai, como fala minha mãe, uma frase interessante. A mulher sábia, ela manda no marido sem ele perceber. Ela conduz o lar sem o marido. O marido acha que está mandando alguma coisa. O marido acha que está mandando em algo que ele está, mas a mulher, sutilmente, na sabedoria, ela tem conduzido o seu lar, emocionalmente ele dá calma, sabendo abrandar o coração do marido. O marido acha que está voando. Mas isso, meus irmãos, a mulher é o formato que Deus instituiu, porque Deus conhece, Deus criou o homem. Deus criou e sabe o que o homem precisa fazer, o que ele pode fazer e o que a mulher também pode fazer. E tudo que foge desse formato traz problemas. Traz problemas na criação dos filhos. E hoje nós vemos como é comum o conflito entre pais e filhos. É comum isso. Comum, quando eu digo, é corriqueiro, mas não é algo que tem que ser comum, é algo que tem que ser combatido. Mas quando eu falo, é algo corriqueiro nos lares. Por quê? Porque muitas vezes os filhos não têm identidade com os pais, não têm uma intimidade, não têm uma relação com os pais. Fruto às vezes por quê? Porque a mãe não deu os erros. A mãe estava trabalhando. Salva as situações, meus irmãos, que realmente a mulher precisa trabalhar. Enfim, qual é o caso da minha mãe, até se ela contou uma história a respeito do meu pai, eu não conhecia toda a história do meu pai. Quando ela contou, eu chorei. Depois do quarto eu chorei. Eu falei, quantas vezes eu joguei meu pai? Mas meu irmão foi contando todas as cirurgias que ele passou, todo o tempo que ele ficou no hospital, as empresas que ele tentou buscar emprego, mas por causa da lesão na perna, ele negava o emprego, ele começava a trabalhar no mês e ele não podia sentar. Meu pai perdeu uma parte danada, só para você entender o acidente que ele teve. Então ele começava a trabalhar, ele escondia a lesão dele, e uma vez o patrão viu e pediu para ele sentar, e ele não conseguia sentar. O patrão mandou ele embora, ele foi para casa chorando. E minha mãe contou tudo isso. Eu falei, meu Deus,
liguei meu pai. Quantas vezes pelas atitudes que eu tinha, mas eu não entendi o que ele passou. Mas, meus irmãos, tudo isso é um formato que Deus instituiu e não pode ser relativizado. A sociedade muda, sim, meus irmãos. O sistema capitalista trouxe aí, precisamos conquistar as coisas, ter as coisas, mas não podemos fugir do formato de Deus, porque tem as consequências. As consequências virão. Nós temos que entender, por exemplo, meus irmãos, nossa família, os nossos filhos, eles vão praticar o que nós estamos praticando hoje. Nós somos os espelhos para eles amanhã. O mesmo formato que você tem na sua família hoje, provavelmente seu filho vai ter grande probabilidade de instituir no lar dele o mesmo formato que ele vive hoje. Então, se eu e você começarmos a relativizar conforme a situação hoje, o mundo é assim, eu vou ser assim, não. Os valores para nós são da palavra de Deus. Salmo 119 diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, nos dá direção de como eu tenho que lidar com a minha família, como que eu tenho que instruir os meus filhos. A palavra de Deus fala, meus irmãos, que os filhos são herança do Senhor. A palavra de Deus fala para os filhos honrarem os pais para que se prolonguem. Então, se os filhos entenderem que obedecendo os seus pais, eles estão honrando a Deus, cumprindo o mandamento, isso vai trazer a bênção, vai prolongar os dias deles. E a mesma coisa também em relação aos pais. A Bíblia também diz para não despertar a ira dos filhos. Porque às vezes é fácil falar só dos filhos, né? Mas também existe uma lei para que os pais não incitem a ira dos filhos. Então Deus dá um formato de uma sociedade perfeita. Uma vez ele evangelizando, o rapaz, eu tenho dificuldade de argumentar com ele. Ele falou, mas eu não acredito nessa coisa de Bíblia, eu não sei, palavra de Deus, acho que eu sou muito fanático. Aí Deus me deu uma revelação de falar com ele. Eu falei, irmão, eu parei assim nada da conversa. Eu falei, você já imaginou um mundo que ninguém roubasse nada de ninguém? Imaginou assim, se pudesse sair, deixar o seu celular, sair e voltar se o celular estivesse lá? Você já imaginou um mundo que não tivesse adultério, traição, os casamentos casassem, morressem juntos? E você pensou que maravilha? Já pensou uma sociedade que ninguém mentisse um do outro, só se falasse a verdade, todo mundo fosse verdadeiro, não tivesse mentira? Eu falei, nossa, realmente, isso é um mundo perfeito. Eu falei, sabia que você tem só 3 dos mandamentos de Deus? Só 3. Que é para você não levantar falso testemunho, não adulterarás e não roubarás. 3. Entendeu? Então a lei de Deus, ela traz para nós um formato perfeito de vida. Mas nós relativizamos. Nós abrimos concessões. O que é relativizar? Nós temos que ir para a casa de Deus, relativizando o crente, meus irmãos. Muitas vezes tem que ser chato. A obra de Deus chama os crentes para ser chato. Muitas vezes você vai ser o chato da sua casa. Muitas vezes você vai ser o chato do seu trabalho. Muitas vezes você vai ser o chato da sua vizinhança. Porque você vai ter que ir contra aquilo que é errado. Você vai ser aquele que vai ter que falar, esse filme não entra na minha casa. Esse filme não é legal aqui. Esse palavreado não é legal aqui. Muitas vezes você vai ter que ser um chato. Porque, meus irmãos, tem coisas que não pode se negociar. Não pode. Nós falamos sobre música. Esses dias eu descobri um canal mas é muito bom, que a música explica com propriedade a questão do louvor. E o que a música, ela propõe você não está sendo religioso, porque existem músicas feitas por cantores seculares que são maravilhosas. Falam de amor, falam de amizade, de respeito. Não fala que só você tem que ouvir música evangélica. Mas, o que as músicas produzem para nós? A maioria das músicas hoje, que às vezes entram nos lares, são músicas que fazem apologia à sexualidade. E às vezes crianças de 12, 13 anos, aí você depois pode reclamar que o seu filho está fornicando, está tendo relações sexuais dentro do tempo. Aí você vai conter das músicas que ele ouviu. E uma música, meus irmãos, que fala, pega, joga para cima, joga para lá, vai incitar o jovem ao quê? Eu ouço uma música dessa, eu quero adorar a Deus. Eu ouço uma música dessa, eu sinto vontade de dobrar meu joelho e quebrantar na presença do Senhor. Não. É o efeito que a música causa em nós. Então nós relativizamos e trazemos isso para a nossa vida. E como eu falei aqui também, meus irmãos, a questão da igreja ser relativizada, 1 Coríntios 12, do 27 ao 30. Ora vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E uns pôs Deus da igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam diversas línguas? Interpretam todos? Não. Aqui está falando, meus irmãos, sobre a diversidade.
O corpo, meus irmãos, cada um tem uma função. Para cada um dentro da casa do Senhor. Nem todo mundo é mão, nem todo mundo é pé. Imagina se todo mundo pregasse, quem não via pregação? Se todo mundo louvasse, quem ia adorar aí embaixo? Até um episódio, né, que nós estávamos aqui no coral, né, quando eu iniciei lá o coral, metade da igreja subiu para dentro e falou: irmão, vamos convidar a gente aí que precisa, irmãos. Tem alguns que louvam e Deus que adoram, Deus que pregam e Deus que ouvem. É assim, cada um tem o seu lugar. Nós somos membros de um corpo. E meus irmãos, isso não só dentro da igreja, mas dentro da sociedade, cada um precisa buscar o seu espaço. Eu falei um pouco da família, que às vezes se inverte, a mulher tentando tomar o papel do homem, o homem às vezes se submetendo ao papel da mulher, e também acontece dentro da igreja. Aqui diz que alguns foram ordenados apóstolos, a mestres, a doutores, a pastores, e cada um tem a sua função. E que cada um se assente nisso e busque o melhor. Porque imagina se eu quisesse ser um pastor sem condição nenhuma. E nós vemos essas pessoas sem a condição, sem preparo, sem chamado para isso. À frente de uma obra, à frente de um trabalho, matando pessoas. Matando com uma metralhadora na mão, disfarçada de vida. Matando a fé das pessoas, achando, meus irmãos, que é muito sério ministério na casa do Senhor. É muito sério. Às vezes eu tenho medo, confesso diante de Deus. Eu tenho medo de quem fala assim: eu quero algo, assim, eu quero um cargo. Irmãos, é muito sério. Quem realmente assume algo sabe e não quer. O pastor Lobo vai trazer uma coisa que relutou em aceitar o pastorado porque sabia do tamanho da responsabilidade. Eu acho que todo mundo que aceita o chamado, aceita primeiro fazer a vontade de Deus, seja ela qual for. Mas quando você vê o chamado, você vê o quanto ele representa, o quanto ele carrega vidas por trás daquele chamado, você realmente se analisa se você é capaz, se você quer, mas você vai e faz que é a vontade de Deus. E muitas vezes, meus irmãos, nessa questão de relativizar, não é bem assim, nós acabamos negociando situações que não podem ser negociadas. Quando eu falei que você pode relativizar, e falei de igreja, é hoje desigrejados. Eu não gosto de falar isso, porque eu alcanço. Eu vejo na internet, eu vejo quão danoso a pessoa achar que ela pode se auto-edificar. Porque se existe um corpo, você não pode viver separado do corpo. Estava conversando com o Maurício hoje e falei: irmão, às vezes você está tendo vontade de orar, você vem na igreja, você dá a mão para os irmãos, você ali parece que energizado. Você olha ali, o irmão te abraça, é igual família. Muitas vezes nós estamos num dia difícil de trabalho, um dia no qual as decisões não deram certo, as coisas não fluíram como a gente esperava. Aí você chega em casa e você fica com o união da família, você fala: nossa, que maravilha. Você ali parece que é uma pilha que foi recarregada. A igreja é assim para nós, espiritualmente falando. E aí, quando nós não temos um norte, uma igreja, um organismo para a gente estar ligado, primeiro que a gente começa a se perder nas nossas ideias. O próprio me fugiu agora, o provérbio Salomão, quando ele diz, meu irmão, não distrigue do seu próprio entendimento. Tem muitas pessoas que acordam, nem a Bíblia, interpretam o que quer, e aí começam a pregar, querem derrubar doutrinas. Eu convido os irmãos aí na internet. Eu não vou citar nomes aqui, mas eu tenho um canal que até comecei a acompanhar, de um homem falando que não tem base bíblica para falar que nós devemos congregar. Com a graça de Jesus, nós não precisamos, nós somos agora a habitação do templo do Espírito Santo. Deus habita em nós, não habita mais no templo feito por mãos humanas. Meus irmãos, ele quis dizer, como o pastor falou aqui, meus irmãos, o véu foi rasgado, eu tenho total e plena comunhão com Deus, eu posso orar na minha casa, mas é necessário congregar. A palavra de Deus diz: congregai, suportai uns aos outros, amando a Cristo, exortai uns aos outros, dia chamado hoje, vai diminuir o vosso coração pelo pecado. É necessário eu e você congregarmos. Mas nós relativizamos. O que é relativizar? Eu acordo um dia falando: não, acho que eu não preciso de igreja, não. Acho que eu vou pegar esse texto aqui e eu acho que eu não preciso de igreja. Eu posso não congregar. E agora o último tópico, meus irmãos: lute para ser a exceção. Lucas 13, 23 a 25. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, e disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E por que eu falei isso, meus irmãos? Vamos no versículo sobre salvação. E a palavra de Deus diz que poucos entrarão. Então, meus irmãos, a sua e a minha luta é para ser a exceção. Nós muitas vezes vamos ser a exceção no nosso lar.
Vamos ser às vezes a exceção na igreja, a exceção no trabalho. Meus irmãos, você vai ser o único que vai falar a verdade, vai ser às vezes perseguido por isso. Você vai ter que ser a exceção. A palavra não fala que vai todo mundo, a palavra é bem direta e bem clara, serão poucos. Então eu e você devemos lutar para ser exceção, não mais um na igreja. Você tem que ser um diferencial, irmão. Sabe aquela oração que ninguém vem, aqui você vem. Sabe o horário que ninguém ora? É o horário que você ora. Sabe aquele esforço que ninguém faz? É o que você faz. Porque esses vão entrar pela porta estreita. Porque, meus irmãos, eu sempre me remito a isso. Olhando a vida de homens como Paulo, a vida de homens como Abraão, como Moisés, homens que deixaram tudo por Deus, tudo por Jesus, deixaram tudo pela sua fé. Meus irmãos, não é nada do que a gente faz hoje. Às vezes, para vir um domingo na casa de oração é sofrido. Isso porque hoje nós temos um tempo agasalhado, nós vemos a luz da Bíblia que eles sentavam. Jesus, a multidão se sentava, onde tivesse lugar, ele sentava para ouvir a palavra de Deus. Hoje nós temos na igreja um ar-condicionado, nós temos um telão, som do bom e do melhor, cadeiras confortáveis, transmissão, se faltar no culto nenhum mesmo, não precisa atenção dele no culto no domingo. Tentei vir lá, entrei no YouTube, vi a mensagem, irmão, no Facebook, desculpa. Olha a comodidade que nós temos hoje. E aí eu falo para os irmãos, é justo. Com esse nível de entrega, nós entramos numa porta estreita. Numa porta que Paulo deixou, meu irmão, tudo que ele tinha, faculdade, dinheiro, dupla cidadania, prestígio, para ser perseguido por Cristo, e esse mesmo homem dizer que ele não era digno disso. Aí eu e você temos como almejar algo parecido. Então eu e você devemos lutar para ser exceção. Lutar para ser diferencial, lutar para ser esse aqui, esses que vão entrar na parte de são poucos. A palavra de Deus diz que vai subir um e vai ficar outro. Então a gente presume que é 50%. Então 50% da sua casa sobe e 50% da igreja sobe. Então, pelo menos metade vai ficar. Porque não se essa metade eu e você. Mateus 24, 38 e 39, meus irmãos. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até no dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que o dilúvio levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, olha que sério. Quando eu falo assim, como nos dias de Noé, eu fico assustado porque nos dias de Noé só salvou uma família. Você acha que é muito? Nos dias de Noé salvou uma família. Daquela geração salvou-se uma família. E nós às vezes estamos acomodados no Deus da graça, no Jesus da graça, que abraça todos, que morreu por todos, mas o caminho é estreito. Não podemos relativizar. Pecado é pecado. Errado é errado, sempre será errado. Tem coisas, meus irmãos, nós somos feitos nas pequenas coisas. Eu vou fazer tal coisa, eu coloco o endereço do vizinho, meu irmão, isso é pecado. E é relativizar. E você, irmão, o maior perigo de relativizar não é em relação só ao testemunho dos outros. É que quando você começa a relativizar, a sua vida se torna um ciclo de relativizar as coisas. Você não começa mais a perceber as coisas erradas. Por isso você tem que começar nas coisas pequenas. Na pequena mentira no telefone, liga o carro, fala que não estou, é cobrança, cartão, não tem dinheiro mesmo. Pequenas coisas. Aí isso está um ciclo na sua vida. O pastor me liga, ontem aconteceu que o pastor me ligou, o cachorro estava tentando me morder, eu no telefone. Eu falei, peraí, pastor, o cachorro está tentando me morder. E eu com o telefone na mão, até eu filmei o cachorro depois, eu estava na avenida, eu peguei o telefone, o cachorro veio para cima de mim, pulando em cima de mim, eu falei, peraí, pastor, o cachorro está tentando me morder, sai na ligação. Ele falou, não, pastor, mas é uma situação que estava acontecendo. Parecia, mas era o que aconteceu na hora. Porque muito bem, pastor, eu estava na rua. Você tem que ser, meu irmão, nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Porque nós vamos negociando coisas pequenas e as coisas vão vindo. A palavra de Deus diz que o dele fica vinha. Não são as raposas, são as raposinhas. A nossa fé. O pastor falou na oração aqui sobre fé. E na terça passada, quando eu preguei, eu orei a Deus e Deus falou na oração para a gente renovar a nossa fé. Antes da gente buscar algo, conquistas, eu quero a restituição da minha família, eu quero meu trabalho, eu quero meu ministério. Antes de mais nada, se preocupe com a sua fé. Não perca a sua fé. A fé é o seu e o meu combustível. Sem a fé não vai para lugar nenhum. Sem fé é impossível agradar a Deus. Verdade.
E toda vez que eu e você relativizamos, a nossa cara vai sendo minada e você não percebe. Você vai negociando valores que não se pode negociar. Daqui a pouco você negocia a sua santidade, daqui a pouco você negocia o seu testemunho, e quando você está fora da presença de Deus. Então, meus irmãos, estamos nessa noite, que Deus é absoluto, que Ele seja absoluto na nossa vida. Que Ele seja absoluto, Senhor dos senhores, o Rei dos reis, na sua e na minha vida. Que a igreja seja um organismo vivo. Que a família, meus irmãos, a família se entenda que o trabalho, tudo na nossa vida é um instrumento de louvor e glória de Deus. E deve ser conduzida a respeito do que a palavra diz no formato correto. Porque assim alcançaremos a bênção de Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Eu queria fazer uma nova oração para a gente encerrar. Maravilhoso Deus, Pai eterno, Pai santo. Eu me esqueço da tua palavra, Senhor, sobre relativizarmos coisas que são absolutas e imutáveis, assim como o Senhor é. O Senhor não muda, Senhor, porque o Senhor, Pai querido, é bom. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor que nos alcança, que nos dá a oportunidade, Pai querido, de sermos chamados teus filhos, Senhor. Mas é um caminho a ser percorrido, Pai. Um caminho de renúncia, um caminho de cruz, Senhor. Que, Pai, por mais que alguns evangelhos sejam pregados, Pai, não sei nem se posso chamar de evangelho, mas mensagens, meu Pai, que falam de facilidade, Senhor. Pai, o caminho do evangelho, ele não é fácil, Senhor, mas é prazeroso, porque é um Pai bondoso, há um amigo que nos acompanha nesse caminho, Senhor, e a vitória é certa, Senhor. Então nos ajuda, Deus maravilhoso, fortalece a nossa fé hoje, Senhor. Que no decorrer dessa caminhada, que a nossa vida, Pai, familiar, profissional, a nossa vida social seja regida pelo que a tua palavra ordena, Senhor. Para que venhamos escolher para as promessas da tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, levanta uma igreja, Senhor, uma igreja absoluta, uma igreja radical, não uma igreja religiosa, Senhor. Não queremos isso. Queremos uma igreja, Senhor, que saiba, Senhor, aquilo que é certo e aquilo que te agrada, Senhor. Pedimos a Ti, Deus amado, nos livra da heresia, nos livra para as facilidades, dos atalhos oferecidos pelo inimigo, Senhor. E que venhamos a viver a verdade do Evangelho, Senhor, que nessa porta estreita, Senhor, venhamos, ó Pai, ser a exceção, Senhor. Aqueles que vão herdar o Teu reino, aqueles que vão, ó Pai querido, desfrutar da Tua presença por toda a eternidade, Senhor. É o que eu oro e desejo para todos aqueles que o amam, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém.